Este é o painel de garantias financeiras, que permite que a operadora tenha uma visão histórica e evolutiva em 12 meses da situação do capital regulatório, das provisões técnicas e dos ativos garantidores exigidos pela ANS. Para este tour, vamos utilizar uma operadora teste. No sumário, a operadora pode optar por usar algum desses capítulos para análise ou navegar pelos ícones, que trazem a visão desde o capital até as provisões técnicas. O painel Capital Regulatório indica se a situação da operadora é suficiente ou insuficiente, baseado na necessidade de capital regulatório que a operadora tem e qual é o patrimônio líquido ajustado que ela efetivamente possui. No caso teste, a operadora necessita de 30 milhões e possui 25 milhões. Então, ela está insuficiente em 5 milhões. Aqui apresentamos também, para comparativo, o benchmark das operadoras para as quais a Prospera faz análise. 81% das operadoras que analisamos estão suficientes em relação ao capital regulatório na última database de referência. Neste exemplo, estamos analisando a database de dezembro. Este gráfico mostra a evolução das garantias financeiras. Neste exemplo, a análise é trimestral, mas também pode ser feita uma análise evolutiva mensal, caso a operadora tenha essa necessidade. Veja que a operadora teste estava apresentando uma evolução crescente do seu patrimônio, de 24 para 26 e depois 28 milhões, até que houve uma queda no último período. Provavelmente, reflexo de um resultado negativo ou prejuízo, o que reduziu o seu patrimônio, tornando-a insuficiente. Nesta tela, temos a visão de como o capital baseado em risco da operadora é definido, que pode ser por fator padrão ou fator reduzido. A operadora teste tem o cálculo da sua necessidade de capital regulatório baseado em risco por fator padrão. Por isso, são 30 milhões, mas se ela usasse o fator reduzido, sua necessidade cairia para 25 milhões, o que a tornaria suficiente em relação ao patrimônio que ela possui. A questão de usar o fator padrão ou não está ligada à adoção das práticas mínimas de gestão de risco e aprovação da ANS para o uso do fator reduzido. Então, vamos avaliar o que compõe o capital baseado em risco dessa operadora, que faz com que ela seja de 30 milhões. Nesta tela, podemos explorar um pouco mais. Aqui temos o risco de subscrição. Você pode selecionar se quer ver fator padrão ou reduzido. Como a operadora teste utiliza o fator padrão, vamos analisar desta forma. Veja que 20 milhões da necessidade dela de capital baseado em risco está em risco de subscrição, 8 milhões em risco legal operacional, 3 milhões em risco de crédito e 2,5 milhões em risco de mercado. Também é possível comparar a representatividade de cada risco em relação à base de referência da Prospera em benchmark. Por exemplo, a operadora teste tem quase 60% do seu capital baseado em risco de subscrição, enquanto a referência média da nossa carteira é de 44% concentrado nesse risco. Risco legal e operacional está em 24%, bem parecido com a referência de mercado. O risco de mercado é de 16%, mostrando que a operadora tem menor concentração de risco de mercado em compensação maior concentração em risco de subscrição. Na visão dos ativos garantidores, vemos que a operadora está suficiente em relação à exigência de ativos garantidores. Ela possui 1 milhão de ativos excedentes, pois tem 18 milhões em ativos garantidores, enquanto sua necessidade é de 17 milhões. Aqui temos a visão do tipo de aplicação dos ativos garantidores, por exemplo, em imóveis. Neste caso, a operadora teste não possui ativos em imóveis. Neste gráfico, temos a visão evolutiva da necessidade de ativos garantidores, barra cinza, e a disponibilidade destes ativos, linha verde. Neste último painel é possível ver qual é a composição da necessidade de ativos por provisão. Vemos que 8,8 milhões é a necessidade de ativos dessa operadora com PEONA, outros prestadores, 7,6 milhões com APEL, meio milhão com remissão, 200 mil com PEONA SUS
e não tem outras provisões e nem PEONA SUS, ou são valores irrelevantes. E neste outro gráfico, é possível analisar a evolução por provisão. Começando pela PEONA, vê-se aumento na necessidade de PEONA nos últimos 12 meses. E no detalhe, vemos o quanto a PEONA representa do total da necessidade de ativos. No caso da operadora teste, a PEONA representa 51,8% da necessidade de ativos. Aqui, se selecionamos a PEL, é possível ver que a PEL representa 44,5% do total das provisões e houve uma redução nesse período analisado. Com isso, é possível ter uma visão de todas as provisões, de como elas evoluem e da representatividade que cada uma tem no total da necessidade de ativos garantidores. E com essas 4 visões, cobrimos toda a análise de ativos garantidores, capital regulatório e complementamos o conjunto de garantias financeiras exigidas pela ANS.